Oi pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, eu sou fundador do Instituto Labinas e esse é o meu canal. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre os efeitos colaterais dos antipsicóticos. Eu estou fazendo esse vídeo justamente porque eu tenho recebido muitas dúvidas das pessoas do meu canal do Instagram, do Facebook e do YouTube sobre esse tema e aí eu quero esclarecer um pouco dessas dúvidas. Então, se você toma algum antipsicótico, se você tem um familiar que toma um antipsicótico, esse vídeo é para vocês, tá bom? Então vamos lá, roda a vinheta. Então, os antipsicóticos, o que são, os antipsicóticos? Os antipsicóticos são doenças da psiquiatria, antigamente chamada até de neurolépticos. Existem os antipsicóticos de primeira geração e o de segunda geração. Eu não vou entrar nesse vídeo a respeito de todas as funções químicas e neurotransmissoras deles, porque fica um conteúdo muito pesado para quem não tem conhecimento acerca dos medicamentos, tá ok? Mas o que eu vou falar para vocês é que a função dos antipsicóticos é justamente ajudar numa disfunção que tem de dopamina, em que em alguns lugares o cérebro ela fica muito excessiva, em outros ela tende a diminuir e isso pode gerar inúmeras alterações para as pessoas. Foi um remédio, na verdade, os remédios foram criados e ao longo dos anos tratados principalmente com foco para a esquizofrenia, que é a principal e primeira indicação deles, mas os antipsicóticos hoje são usados para outros transtornos psiquiátricos. E aí vai a primeira resposta das perguntas que eu tenho ouvido. Doutor, eu estou tomando aqui um antipsicótico, mas eu não tenho esquizofrenia. E o doutor me deu quetiapina numa dose de 50mg, 25mg, falou que era para eu dormir, mas quando eu fui ler a bula está falando que é um remédio para esquizofrenia. E aí? Então, o que acontece? Alguns antipsicóticos, eles têm uma função antistaminérgica, ele causa uma certa sedação. Então, em doses baixas, alguns psiquiatras tendem a usá-la para dar sono. Então, esse efeito colateral, que é a sedação, pode ser usado para insônia. A um tempo curto e moderado, e normalmente em doses bem baixas. A quetiapina, por exemplo, acaba sendo um exemplo disso, tá? Mas um efeito colateral, então, é essa sedação, tá? Doutor, meu filho toma olanzapina e ele engordou 15 quilos. E aí? É do remédio? Porque ele nem está comendo tanto e engordou. Sim, pode ser do remédio. A olanzapina é um medicamento cujo principal efeito colateral é o ganho de peso. A sedação também é um efeito colateral possível, mas o ganho de peso, sim. Tanto por uma compulsão alimentar, a pessoa passa a comer mais doce, se alimentar de uma maneira mais compulsiva, mas também pelo próprio fato de uma mudança numa parte mais de lipídios, de células de gordura do nosso corpo, tá bom? Então, esse é um outro efeito colateral. Os antipsicóticos de primeira geração, como por exemplo o Aldol, que é amplamente utilizado, talvez o mais conhecido de todos, eles são mais antigos, eles tendem a dar sim, mais efeitos colaterais. Os mais novos, que são os de segunda geração, e aí entra aripiprazol, clozapina, quetiapina, olanzapina, lurazidona, risperidona, eles tendem a dar menos efeitos colaterais. A risperidona, que talvez um dos mais usados, ela é dessa segunda geração, mas tende a dar um pouquinho mais de efeitos colaterais. E a gente até brinca, costuma dizer que ela tende a ter, embora seja de segunda geração, tende a dar efeitos como os de primeira geração, tá? Então aqui falando um pouco da gama desses remédios. Então, de efeitos colaterais, a gente tem a sedação, a gente tem o ganho de peso, existe um efeito colateral muito ruim e que precisa ser cuidado, seja com a diminuição do remédio, seja com a troca do remédio, seja com a adição de um outro remédio para segurar esses efeitos colaterais, que é a catisia. A catisia é uma inquietude que a pessoa sente, em que parece que ela sente como se fosse um formigamento, uma necessidade que ela precisa de se movimentar,
e uma certa inquietude. Então ela começa a movimentar as pernas, ela começa a ter as pernas inquietas, como costumamos falar, ela fica andando de um lado para o outro, sempre com essa agitação mais motora. Isso é um efeito colateral do remédio. Um outro efeito colateral do medicamento é a síndrome neuroléptica maligna. E esse efeito colateral é um grave efeito colateral e esse sim requer uma urgência médica. Muitas vezes com internação, na verdade sempre com uma internação hospitalar e em UTI, porque a pessoa ela desenvolve uma rápida perda muscular, uma hipertermia, pode dar convulsões, coma e levar até morte. Então sempre cuidado quando entrar com antipsicótico, muita atenção, porque se você vê que a pessoa está desenvolvendo uma certa letargia, temperatura corporal muito alta, sinais de convulsão, tem que ir para o pronto-socorro, tá? Esse efeito colateral é o mais grave e felizmente muito raro, tá? Um outro efeito colateral é o parkinsonismo. Quando a pessoa toma antipsicótico, e às vezes não necessariamente em doses mais altas, mas por exemplo, o idoso que toma antipsicótico, ele tende a ser mais sensível. E aí pode dar esses sintomas Parkinson-like, ou seja, sintomas que parecem Parkinson. A pessoa ela fica mais rígida, ela começa a andar como se fosse um robozinho, meio lentificada, com passos mais curtos, às vezes até mexendo a mãozinha como se fosse contar moedas, e a gente vê uma certa hipomimia. A face da pessoa ela fica mais parada, ela não consegue ter tanta expressão facial. Esse também é um efeito colateral, que normalmente é uma intoxicação medicamentosa, tem que diminuir a dose do remédio, tá? Outros efeitos colaterais aí de âmbitos laboratoriais, aumento do colesterol, aumento da glicemia e aumento de um nome que talvez vocês não conheçam, que é a prolactina. A prolactina tem muito a ver com dopamina, que é onde agem os antipsicóticos, e aí essa dopamina, numa região da hipófise daqui no nosso cérebro, ela tende a produzir, por essas questões de alteração dopaminética, ela tende a produzir essa substância chamada prolactina. Se vocês lembram bem, a prolactina é o hormônio que ajuda na produção do leite. Então algumas pessoas elas começam a ter saída de leite pela mama. Felizmente é muito incomum, mas a gente tem que ter atenção nisso, porque se a prolactina começa em níveis muito altos, normalmente maiores que 100, e a pessoa tem saída de leite pelas mamas, é um sinal de atenção, tá? Então, alteração na glicemia, do colesterol, alteração na prolactina, tá? Normalmente, pessoas que fazem uso dos antipsicóticos, a gente pede eletrocardiograma, porque pode ter um alargamento do intervalo QT, que é um intervalinho que a gente tem os batimentos cardíacos, uma condição elétrica do nosso corpo, em que se isso estiver alargado, tende a ter um risco de uma arritmia, de uma morte súbita inclusive. Outro efeito colateral grave é a convulsão, então o uso de antipsicóticos pode levar à convulsão, tá? Então também tem que ter atenção nisso, se a pessoa já teve convulsão, muita atenção, tá? Esses são os efeitos colaterais assim, mais comuns, que a gente mais, não necessariamente mais comuns, né, mas os mais graves, que é esse da convulsão, da síndrome neurolética maligna, por exemplo, mas também alguns mais comuns, ganho de peso. Existem outros que às vezes as pessoas se queixam, sem ser a sedação e ganho de peso, que com alguns remédios como a clozapina, por exemplo, numa dose alta, a pessoa começa a ter cialorreia, ou seja, ela começa a babar, sair saliva dela, alteração gastrointestinal, retenção urinária, então a pessoa ela começa a ter essa retenção no xixi, na parte gastrointestinal ela começa a ter uma retenção, uma obstipação intestinal. Então são alguns efeitos colaterais muito mais manejáveis, tá? De modo geral, grande parte das pessoas elas tendem a ter esses pequenos efeitos colaterais se apresentam efeitos colaterais, tá? Mas a gente tem que ter atenção a esses outros que são mais graves. Mas doutor, você vem falando todos os efeitos colaterais, parece que esses remédios são terríveis. Não são. Eles tendem a ter a sua função. A gente tem que trabalhar
para minimizar efeitos colaterais, evitar esses efeitos colaterais, se possível, e também sempre fazer uma investigação clínica, um controle regular, com consultas, com exames, para ver como que vai caminhando a saúde física dessa pessoa. Se você tem um médico de confiança que vai lá, consegue te acompanhar, cuidar de você, cuidar desse uso do remédio, vida segue e segue muito bem, tá bom? Eu espero ter tirado várias das dúvidas que eu recebo de vocês. Peço para vocês clicarem aqui no sininho para receber as nossas notificações de novos vídeos, se inscreverem no nosso canal e compartilharem com todas as pessoas que usam, porque a gente precisa difundir um pouco das informações, tá ok? Um abraço.